Cuba é uma democracia? Pois é, a gente fez um vídeo aqui essa semana, acho que segunda-feira, sei lá, terça, sobre democracias, né? O que significa uma democracia. E eu fiz ali um breve apanhado sobre um conjunto de coisas ali que significaria se o país é ou não é uma democracia. Eu relembro aqui rapidamente. Estado de direito, leis, Estado democrático, participação do povo, separação de poderes, executivo, legislativo e judiciário, tá, beleza. E um conjunto de valores da cultura ocidental, tolerância à diversidade, respeito a minorias, direitos humanos, aquela coisa toda. Muito bem. E Cuba? Cuba é uma democracia? Pois é, não é. Não. Ah, por que não? Bom, primeiro, vamos lá. Pelos 4 pressupostos que eu coloquei, dá pra gente classificar qualquer país, né? Tem Estado de Direito? Tem. Tem leis lá em Cuba. Como que essas leis são feitas? Com participação do povo? Não. Nunca foram. Né? Ah, antes de ser o país que é hoje, Cuba era o quê? Outra ditadura, no caso de direita, né? De políticos de direita, na época lá o Fulgêncio Batista, né? Que era associado aos Estados Unidos. Então Cuba era um país ditatorial, só que de direita. Tem gente que gosta, né? O nosso presidente, por exemplo, gostaria muito de fazer uma ditadura aqui, no caso de direita, né? Aí, como teve a ditadura dos militares, de direita no Brasil, como teve a ditadura do Vargas, de direita no Brasil, né? O Brasil foi governado pela esquerda durante, tá, põe ali 3 mandatos inteiros e um mandato ali de 1 ano e meio da Dilma. Né? Põe aí 13 anos e um pouquinho de partidos de esquerda, né? Mas o restante da história brasileira são políticos de direita. Você pode até dizer, um pouco mais ou um pouco menos à direita, mas de direita. Mesmo o governo Fernando Henrique, o FHC originalmente ele era um governante, ele era um político lá no passado de esquerda. Mas para governar, ele se aproximou do centro e da direita, né? Da centro-direita, pelo menos. Ele fez um governo de centro, né? O FHC. Mas dizer que a esquerda. Não, a esquerda governou o Brasil por 3 mandatos e mais 1 ano e meio só. O resto é direita mesmo. É sempre bom desfazer esses mitos, né? Mas voltando ao que interessa. Cuba, quando o Fidel Castro tomou o poder, o Fidel, na verdade, nem era exatamente de esquerda. Né? Tomaram o poder, tá? Implantaram um outro governo ali, mas a pressão dos Estados Unidos sobre eles, o aperto que eles impuseram aos cubanos, foi tão grande que levou o Fidel a buscar a alternativa que tinha. E o que tinha lá na década de 60, 58, 59, 60, 61? Você tinha 2 caminhos: Estados Unidos ou União Soviética, né? Capitalismo e socialismo. E já que o capitalismo, por meio dos Estados Unidos, estava contra eles, o que sobrou para eles? Né? Eles aderiram aos soviéticos, que passaram a financiar o governo cubano para que ali fosse uma espécie de símbolo, entreposto, força, né, socialista na América. A ideia dos soviéticos era que mais países latino-americanos entrassem nessa linha, nessa onda aí de fazer revoluções e implantar governos socialistas. Mas é sempre bom dizer, ditaduras. Né? Pouco tempo depois, por exemplo, a CIA, né, a agência de espionagem lá dos Estados Unidos, se preparou para apoiar os militares brasileiros, para dar um golpe aqui no Brasil, né, para evitar que o Brasil seguisse um caminho aí de esquerda. Né? Não estava acontecendo isso. Tinha gente de esquerda no Brasil em 64? Tinha, mas essas pessoas não tinham poder nenhum sobre o Estado. Não iam conseguir fazer nada. O João Goulart ia acabar o governo dele, bom ou ruim, isso é outro assunto. Mas ele ia acabar o governo dele, ia ter eleição em 65, e é muito provável que, sei lá, o JK, o Juscelino Kubitschek, governasse o Brasil de novo. E ele não era de esquerda, não tinha esse papo. Os militares usaram apenas uma desculpa, né? E deram um golpe e implantaram aqui uma ditadura de direita, apoiada pelos Estados Unidos. Esse papo também de que os Estados Unidos são o grande líder da democracia mundial, isso é meio furado. Né? Eles defendem sim a democracia? Ok. Mas eles não têm nenhum remorso de se aliar, de se associar a ditaduras desde que atendam os seus interesses. Posso dar um exemplo claro. Teve esse caso do Brasil, né? Eles apoiaram a ditadura militar aqui e hoje eles são aliados da Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um país que mata mulheres adúlteras. Né? A mulher cometeu adultério e morre. Né?
porque o governo lá é teocrático, né? Usa o Alcorão como base para as leis e persegue gays e homossexuais, LGBT, enfim, né? É um país assim, uma ditadura, né, de uma monarquia, e os Estados Unidos apoiam, eles têm contratos de comércio, têm parceria estratégica, geopolítica. Esse papo de que apoia a democracia é só até a página 2. Na página 3 começa a ver ali o que é interessante para nós economicamente, para as nossas empresas e todos os negócios. No fim das contas, tudo se mistura. Muito cuidado com isso, né? Mas, enfim, Cuba, portanto, é uma ditadura. Né? O povo não participa daquilo. Tem um partido único, o Partido Comunista Chinês, que está no poder há um tempão. Ficou o Fidel Castro como líder, depois ficou o irmão dele, o Raul Castro, e agora é um outro sujeito que eu até esqueci o nome, acabei de esquecer o nome dele. Mas é um ditador também. Teve manifestações lá o mês passado ali, e o que aconteceu? Prenderam os manifestantes. Quando se prende manifestante, não dá. Né? Não é possível. E aí muita gente diz, mas coitado do povo cubano, porque eles são alvo de um embargo econômico dos americanos. Sim, o embargo existe, ele foi feito lá na década de 60 ainda, mas é sempre bom lembrar, primeiro, o embargo não impede Cuba de fazer comércio com o mundo. Impede Cuba de fazer comércio com empresas americanas, diretamente com elas. Né? Mas não impede que Cuba faça comércio, sei lá, com a China, com a Alemanha, com o Brasil. Tanto é que faz, né, comércio. Não é isso que explica as dificuldades econômicas e sociais de Cuba. Né? O que explica as dificuldades econômicas de Cuba é o socialismo, é a estatização dos meios de produção. Essa é uma solução que o pessoal que defende o socialismo ainda não achou. Como fazer para que, ao longo do tempo, se mantenha uma evolução tecnológica, né, a ponto de não atrasar o país, né, na indústria ou na ciência e tecnologia. Esse é um grande desafio, porque esse foi o grande, digamos, calcanhar de Aquiles de toda a República Socialista, de todo país socialista, né? República é a maneira de dizer. Todo país socialista é o atraso tecnológico. Foi isso que aconteceu na União Soviética, foi isso que aconteceu nos países do leste europeu, é isso que acontece em Cuba, um atraso tecnológico, porque não há ali empresas capitalistas, né, disputando consumidores, não há competição entre empresas, até a formação dos preços é difícil. Se é o Estado quem controla a produção, o comércio e o consumo, ele produz, ele mesmo paga os custos, ele mesmo paga os salários, o Estado não consegue definir a formação do preço, o valor de fato das coisas. Esse é um drama que aconteceu também no antigo Império Soviético. Né? A formação dos preços, como que se forma um preço desse jeito? Né? Porque é o Estado que é o único controlador, não há competição, não há como você saber. Há também um atraso constante nas modernizações, porque, afinal de contas, se duas empresas ou duas pessoas estão competindo, a inovação vai acabar surgindo ali. Para você derrotar o outro competidor, você vai inovar. É isso que falta em países socialistas. Esse é um grande problema que se teve. Há avanços em países. Lógico que há. O Estado, especialmente no começo, o Estado mobiliza os esforços para garantir o básico para a sociedade. Então, vai garantir comida, vai garantir escola, garantir saúde, etc. Vai garantir o mínimo ali. O problema é que isso, a longo prazo, a médio e longo prazo, fica difícil. Por isso que eu estou dizendo, pelo que eu disse, aliás, o atraso tecnológico que é decorrente da estatização dos meios de produção. O Estado nem sempre é eficiente para gerar riquezas. E aí, as economias de mercado, ou as economias capitalistas, são muito mais eficientes para gerar riqueza do que o Estado, do que uma economia baseada no Estado. Apenas. Olha o caso do Brasil. O Brasil tem um Estado grande, um Estado poderoso, gigante, até com muitas empresas estatais, etc. Mas tem uma economia mais livre, né? E gera riquezas. Sempre gerou. Então não há um problema em si tão grande assim no Brasil. Lógico, o Estado brasileiro tem problemas também. Em algumas áreas ele poderia ser menor, ele poderia ser até se afastar de algumas coisas. Eu, por exemplo, eu tenho uma dificuldade grande de entender por que, por exemplo, a gente precisa de dois grandes bancos públicos.
que é o Banco do Brasil e a Caixa Econômica. Eu tenho essa dificuldade de entender, porque primeiro que eles não fazem nada de graça. Começa por aí. Né? Segundo que tudo que eles fazem é possível fazer com um banco só. Não precisaria de dois, bastava um. Né? Só dar a mesma atribuição para eles e pronto. Né? A única vantagem de você ter banco público é capilaridade. Por ser público, eles são obrigados a atender todo o território, independente. Na cidadezinha tal lá, a agência bancária não vai ter muito lucro. Então, ele não, se fosse um banco privado, ele não atenderia. Né? Isso se aplica aos Correios também. Tem serviços públicos que não chegariam a certos lugares, não fossem estatais. Né? Mas daí a você estatizar tudo, não, você vai inviabilizar o crescimento econômico desses lugares. Mas isso é uma questão para se discutir, né? Não é uma questão de definir, eu sou contra ou... Não é esse o ponto, não. Eu sou a favor de algumas estatizações e sou contra algumas privatizações. Né? Tem coisa que eu acho que devia ser privado, tem coisa que eu acho que devia ser público. É tudo para ser discutido, debatido, com tranquilidade, sem paixões ideológicas na questão. Mas Cuba está longe disso. A única coisa privada que tem ali é a área que eles fizeram. Depois que a União Soviética afundou, né, acabou, aliás, em 91, 92 ali, Cuba parou de ser subsidiada pelos soviéticos. Os soviéticos compravam as coisas de Cuba e pagavam, né, muito dinheiro para que eles mantivessem um país ali mais ou menos organizado. Por isso que a medicina lá avançou na década de 60 e 70, por isso que a educação lá avançou, enfim. Né? Cuba era uma potência, estamos na Olimpíada, né? Cuba era uma potência olímpica, até bem pouco tempo atrás. Era curioso, um país pequeno, mas que tinha um grande resultado em Olimpíadas. Ainda é, de certa forma, mas assim, bem menos do que antes. Né? Porque era uma política de Estado, né? Mostrar o sucesso do socialismo por meio do esporte. Isso tudo com dinheiro soviético. Quando acabou a União Soviética, ficou um pouco mais difícil para eles. Eles hoje têm algumas parcerias com a China, com a própria Rússia, que não é mais socialista, mas enfim, está ali, mas não é a mesma coisa. Eles sofrem bastante para manter a estrutura do país, e o país vem sofrendo muito, um povo com muita carência de produtos, especialmente bens de consumo. Né? Que eles condenam até hoje o consumismo do capitalismo. Coisas básicas, tipo várias marcas de sabonete, várias marcas de creme dental, isso não tem lá, é uma marca só e olhe lá. É a marca estatal, é o Estado que decide como você deve viver. Né? Ditadura, portanto, persegue opositores, não dão direito a manifestações livres, não há imprensa livre. Né? Daí que eu considero um erro estratégico partidos políticos como o PT, por exemplo, não serem críticos a esse regime. É preocupante isso. Né? Gente boa aí, artistas como Chico Buarque, ficam elogiando o governo cubano como se aquilo lá fosse uma boa ideia. Não é uma boa ideia, já foi. Já deu o que tinha que dar aquilo ali. Se foi uma alternativa lá nos anos 60 e 70, não é mais há muito tempo. Né? O que eles têm lá, né, para oferecer para o mundo? Nada. A parte que ganha dinheiro do país lá é a parte que atende turista estrangeiro. Que chega lá com moeda estrangeira e compra o que o país oferece. Praias, hotéis voltados apenas para estrangeiros. Mas o povo cubano mesmo é um povo muito carente. Tanto é que 10% da população deles, né, 10, acho que é 20%, sei lá, fugiu do país. Foi para Miami, foi sei lá para onde, tem cubano no Brasil, né? Pô, se tem a população fugindo do país, tem alguma coisa errada com esse país. Se a população brasileira começar a fugir do Brasil, né, é porque tem alguma coisa errada com o Brasil. E olha que tem muita coisa errada aqui, mas nem assim o povo está fugindo. Né? Imagina. 20% da população brasileira seriam 40 milhões de pessoas no exterior, fugindo da situação aqui. Você foge quando o país está em guerra, está com algum tipo de fome, problemas econômicos severos, falta de liberdade. É o caso cubano, né? É esse o ponto. É o que se devia pensar. Por que os cubanos fogem de lá quando podem, quando conseguem? Tem médicos cubanos que vieram para cá na época do programa Mais Médicos que tentaram ficar aqui, que ficaram aqui alguns.
olha que eles ganhavam pouco aqui, né? Porque no contrato do Mais Médicos era R$ 10.000, né? Eles ficavam com R$ 2.500, eu acho, se eu não me engano. O resto era enviado diretamente para o governo cubano, né? Eles ficavam só com um pedacinho do salário. Mas achavam aquilo o máximo, porque R$ 2.500 para eles era uma maravilha, né? Mas Cuba é uma ditadura e vai cair de podre. Se é que já apodreceu, ela falta talvez um empurrão central ali de alguém, né? Vai acontecer. É o mesmo caso da Venezuela. A Venezuela virou uma ditadura e está seguindo o caminho cubano, um caminho de empobrecimento da população, né, de atraso econômico. Ah, então o capitalismo é melhor do que... Não é uma questão aí de capitalismo contra socialismo, é uma questão de ditadura contra democracia. O que eu afirmo categoricamente é: a democracia é muito melhor do que qualquer forma de ditadura, seja de esquerda ou de direita, né? O direito de ir e vir, o direito ao habeas corpus, o direito à livre iniciativa, a liberdade de opinião, de expressão, é muito melhor de viver num lugar assim, mesmo que você seja um país pobre, né? Mas também podemos discutir a questão econômica, socialismo e capitalismo. E o que é que eu sei sobre o socialismo? Em nenhum lugar onde ele foi de fato implantado, ele se mostrou sustentável no médio e no longo prazo. Ah, alguém poderia dizer, mas e o caso da China? Então, a China não é exatamente um país socialista. Ela tem, na verdade, dois sistemas econômicos funcionando no território chinês. O litoral chinês, que é chamado de Zona Econômica Especial, ali se pratica capitalismo puro, inclusive com empresas estrangeiras explorando as facilidades daquela parte do território. Mão de obra barata, né? Poucas restrições ambientais, facilidades de exportação e importação de mercadorias, de matérias-primas, facilidades comerciais, poucos impostos, né? O governo chinês, a partir da morte do grande líder deles, o Mao Tse-tung, em 1976, a partir dali, com o novo governo do Deng Xiaoping, né? Deng Xiaoping, que já até morreu, mas eles implantaram um país com dois sistemas econômicos: socialismo no centro, no interior, né, onde tudo é do Estado, tudo aquela coisa, que é bem atrasado o país, essa parte aí, e a parte do litoral ali, a zona econômica especial, que se pode fazer capitalismo, desde que é autorizado pelo governo, que é uma ditadura também, mas é capitalismo puro aquilo ali, né, com participação direta do Estado, mas eles permitem a entrada de empresas estrangeiras, de multinacionais, de Toyota, de Mitsubishi, tem empresa brasileira lá, operando lá, né, aproveitando dos benefícios daquele lugar, né. Aquilo ali não é exatamente socialismo. Já, mas então a economia de mercado, o capitalismo é melhor? Não, não é esse o ponto. A economia de mercado tem problemas, mas problemas que podem ser melhorados e corrigidos ao longo do tempo. Não é que eu esteja defendendo o capitalismo. A economia de mercado é o sistema mais eficiente para gerar riqueza, mas ele é poderosamente também gerador de pobreza, de exclusão, de miséria, né? Agora, é possível superar essa exclusão, essa miséria, essas questões sociais com, sei lá, né, intervenções aí, seja do Estado ou seja da sociedade civil. É só você ver alguns países europeus, por exemplo, que são modelos de Estado que eu gosto mais do que o brasileiro, por exemplo, né? Você pega o caso da Alemanha, pega o caso da Noruega, são países que conseguiram evoluir dentro da economia de mercado, garantir um mínimo de qualidade de vida para o seu povo, né? Diminuir drasticamente a pobreza, garantir pelo menos alimentação, e escola e saúde e segurança, né, para os mais pobres. Isso é sempre muito melhor do que esse modelo injusto esse desenvolvimento incompleto que tem no Brasil, com milhões de pobres, estamos com 15 milhões de desempregados, né? Não dá para aceitar isso com naturalidade, igual o governo atual está fazendo. Eles não estão nem aí para isso, né? Eles não estão, não há nenhuma preocupação com isso. Aí também não dá, né? O capitalismo tem seus defeitos,
De novo, ele é poderoso para gerar desigualdade, pobreza, miséria e exclusão. Isso precisa ser enfrentado. Mas a solução está longe de ser o modelo de socialismo que aconteceu durante todo o século XX em alguns lugares do mundo. Em Cuba é o lugar desse, um desses lugares. Ou esse modelo que a Venezuela implantou. Estatizar os meios de comunicação, estatizar os meios de produção. Isso aí não deu certo. A saída não pode ser essa. Não pode ficar defendendo esses regimes e achar que tudo bem. Está enganando as pessoas. Não funcionou. Né? Alguns princípios do socialismo podem ser aplicados às economias de mercado? Podem. Podem. Distribuição de renda é um deles. Fazer a renda ficar mais igual é possível. É possível. Né? Fazer os ricos pagarem mais impostos e os pobres pagarem menos impostos, a classe média pagar menos impostos, é possível fazer. Né? Garantir mais igualdade na sociedade, isso aí não está. Tem que se discutir, tem que se fazer coisas desse tipo. Mas isso nem de não significa estatizar meio de produção, estatizar terras, estatizar empresas, nada disso. Então é isso, acho que o socialismo tem seu lugar na história, é para ser estudado, pensado e algumas coisas podem ser aproveitadas. A economia de mercado já tem uma história longa também, estudada, pensada e manter aquilo que funciona, mas reformar essas coisas, aplicar o que é bom e o que é possível reproduzir, mas não dá para ser como em Cuba, né, uma ditadura que persegue os seus opositores e não dá para ficar defendendo esse tipo de país. De novo, se aquilo lá fosse bom, você não tinha 20% da população morando em Miami, fugindo. Muita gente ali remando um bote, né, atravessando ali um trecho de oceano. Meu Deus, né? Se fosse tão bom assim, ninguém fugia. Tranquilo? Né? O melhor para Cuba seria, primeiro, os Estados Unidos tinham que parar com esse embargo. O governo lá usa esse embargo como desculpa. O problema de Cuba não é um embargo. O embargo prejudica muito, mas não é isso, não. Né? É um pouco mais profunda a questão. E o governo cubano tinha que abrir a política, né? Fazer ali a glasnost e a perestroika, que é o que o Gorbachev fez na antiga União Soviética na segunda metade da década de 80, né? E acabou permitindo a liberdade do povo de vários países ali que eram mantidos à força, né, pelo governo soviético. E acabou mudando a própria União Soviética. Caiu de podre aquele regime. É isso. Acho que era isso o ponto central da coisa. Não dá para ficar dourando a pílula. Cuba é uma ditadura pobre, atrasada e que precisa mudar. Beleza? É isso aí. Valeu. Até mais.